Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Esse relato é simplesmente maravilhoso, e nos traz esperança, e a certeza que veremos a luz face a face. Essa é uma história anônima. Eu estava doente com um caso grave de bronquite por várias semanas. Estava trabalhando sem parar. Eu estava viajando de Indianápolis para Terre Haute o dia inteiro e fiquei tão cansada que decidi parar na pequena cidade de Cloverdale a fim de descansar um pouco. Estava muito frio. Estacionei o carro em um estacionamento vazio e desliguei o motor. Eu me cobri com meu casaco e reclinei meu assento, apenas para tentar tirar uma soneca. Era 12h02 eu não conseguir dormir. Depois de alguns minutos, comecei a ter dificuldade para respirar. Eu vasculhei minha bolsa procurando meu inalador, pude usar a bombinha inaladora e então me deitei, mas eu ainda não conseguia respirar. Tentei me sentar, mas estava muito fraca. Eu lutava e lutava por ar, mas simplesmente não conseguia respirar de forma alguma. Comecei a desmaiar. Nesse momento tomei consciência do meu corpo, como se estivesse olhando do lado de fora. Eu não estava vendo com meus olhos, eu estava apenas ciente de que havia um corpo lá, que estava lutando para respirar, e estava ficando cada vez mais fraco sem oxigênio. Então o corpo ficou muito quieto. Eu sabia que o corpo era meu, mas não parecia me importar muito com isso. De repente, me vi em um túnel. O túnel era feito de algum tipo transparente de tijolos ou blocos. A luz brilhou no túnel através dos tijolos. Era uma linda luz dourada, e parecia quente e reconfortante. Eu queria chegar à luz. Entrei no túnel e, ao entrar, o túnel começou a girar lentamente. Eu disse a mim mesma para ter cuidado com meus pés para não cair enquanto o túnel girava. Dei 1 ou 2 passos antes de ver uma porta no fim do túnel. Era uma porta azul, pesada e ornamentada. Mal tinha decidido que queria ir até a porta, quando, de repente, lá estava eu. Cheguei até a porta, tentei abri-la, mas não consegui. Então a informação fluiu para mim. Disseram-me que uma vez que a porta fosse aberta, eu seria confrontado com uma escolha. Seria uma escolha muito difícil, então eu deveria pensar com cuidado antes de fazer isto. Fiquei quieta diante da porta, ponderando sobre a informação, quando de repente ela se abriu. Olhei para uma grande extensão de escuridão imediatamente, que estava abaixo e à minha frente. Além da escuridão, ao longe, havia uma galáxia sem fim. Uma luz brilhante, mais brilhante do que todas as estrelas da galáxia, brilhou do centro. Esta luz parecia estar me puxando para ela. Abaixo de mim, na extensão da escuridão, eu podia ouvir seres humanos em aflição. Eu poderia dizer que eles estavam sofrendo. Parecia algo como uma sala de emergência movimentada, mas o sofrimento era palpável. De alguma forma, eu sabia que se eles simplesmente se voltassem para aquela luz, seu sofrimento terminaria, mas eles eram teimosos e não se voltavam para a luz. Enquanto eu olhava para esta visão, das lindas estrelas, planetas que eram grandes e radiantes, eu estava amando a luz. Vi pequenos rastros de luzes azuis, rosa e verdes que estavam viajando pela extensão das trevas em direção à grande luz. Eu me perguntei o que eram, e instantaneamente tive a informação de que eram orações de pessoas que buscavam a luz. Eles eram muito bonitos e, uma vez que alcançaram a luz, foram absorvidos por ela. Em seguida, trilhas maiores de luz branca viajaram da grande luz para fora. Eu sabia que essas eram respostas às orações. Eu só queria assistir à viagem das luzes, ser aquecido pela luz, e desfrutar daquela linda visão. A luz ficou com um azul magnífico e rolou em minha direção como uma onda do mar. Não estava muito perto de mim, mas mesmo assim pude ver a imagem de Jesus dentro da onda azul. O amor se derramou sobre mim, como água morna.
Jesus parecia exatamente como no pôster da minha classe da escola dominical. Eu pensei que se eu fosse um budista, talvez ele parecesse com o Buda, e eu estava certa. Deus aparece em uma forma familiar. Eu queria fazer algumas perguntas a Jesus, mas de repente me disseram que eu tinha que fazer uma escolha. Não me foi dito por uma pessoa, foi mais como um coro de vozes, que eu não ouvi com meus ouvidos. Mas de alguma forma se comunicava de outra maneira. Eles me disseram que eu poderia ficar ou eu poderia voltar. Eu deveria pensar cuidadosamente antes de tomar uma decisão. Pensei nos meus 3 filhos adolescentes em casa. Todos estavam incomodados. Todos nós tínhamos sido abandonados pelo meu marido no ano anterior. Estávamos lidando com pobreza e abandono, além de todas as tensões da puberdade. Fiquei muito tentada a ficar com a luz, que agora estava mudando de cor e ficando de volta à sua forma original, mas eu sabia que não poderia abandonar meus filhos a um mundo mesquinho, sem mãe. Eu nem tive a chance de dizer ao coro que eu tinha que voltar para meus filhos. Assim que soube que não poderia abandoná-los, senti como se tivesse caindo a 30 pés de altura em queda livre em cima de uma laje de concreto. Eu bati meu corpo com a dor mais esmagadora imaginável. Eu podia sentir a vibração de um batimento cardíaco preliminar. Ouvi meu corpo tentar respirar. Senti os dedos e as bochechas muito frias. Este corpo estava extremamente frio e ainda não podia se mover. Eu o ouvi inalar o ar bruscamente e gemer. Eu o escutei inalar novamente, e mais outra vez. Eu o persuadi, dizendo-lhe quando inspirar e quando expirar. Senti o coração ganhar ritmo, e então eu estava completamente dentro do corpo, lutando para ter uma boa respiração. Eu nunca estive tão fria. A temperatura externa era de cerca de 20 graus, e meu corpo parecia estar igualmente frio. Olhei para o relógio e eram 12h40. Demorei quase 1 hora aquecendo o carro e meu corpo, até que eu pudesse me mover com eficiência. Minha respiração estava muito tênue. Mas eu logo consegui ficar forte o suficiente para dirigir para a minha casa e encontrar os meus filhos. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras como esta, que nos traz esperança, por favor considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida, e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo, ou de como podemos melhorar. Muito obrigado por assistir até aqui, EQM, Vida Depois da Vida.